hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso, e dessa vez ele não tá individual, ele tá aqui com essas 6 gatinhas, essas mulheres empreendedoras, e tá super interessante porque a Gi, minha xará, trouxe aqui um livro, né, Gi? Sim. Que vai nos apresentar, e também tem a história do leque, que nós estamos super curiosas. Então ela vai trazer esse conhecimento agora para nós. Então, bom dia para todas, que alegria estar aqui com vocês, que orgulho, mulheres potentes, mulheres fortes ao convite da Gi, espaço lindo. E já quero dividir com vocês um livro que tem tudo a ver com a gente, ó. Dona de si, dona da sua carreira e dona do seu negócio. Esse livro eu participei em coautoria com a editora Lisboa, onde eu trouxe um pouco da minha história, trago um pouco da minha história, falando sobre a questão das gerações, da diversidade geracional e principalmente as fases da mulher. Eu estou passando por uma fase climatério, menopausa, que está durando 7 anos. E para mim o que pegou foi o calor. Um dos itens. Embora a gente saiba que são mais de 120 itens que as mulheres podem estar sofrendo com isso. E até trouxe para cada uma de vocês um leque de simbologia para lidar com todas essas fases, porque a gente tem a primeira menstruação, depois a gente tem lá o climatério ou a periopausa, que é o que vem antes da menopausa, que traz uma série de sintomas, e por último nós temos a menopausa e abstêm-se, fiquem bobas de ver que depois a gente tem pós-menopausa, ou seja, para a vida inteira todas essas fases. E aí eu gosto muito da simbologia de quando a gente vai viajar, quando a gente vai para algum lugar, a gente se prepara. Que roupa que eu levo, ou quais são os passeios que eu quero fazer, como que eu vou fazer e tudo mais. E a gente, para menopausa e para climatério, enfim, a gente acaba não se preparando, porque não se fala muito disso. Então, eu trago um pouco de introdução nesse livro e trago isso também na minha veia, que é essa troca de a gente poder ajudar outras mulheres de outras gerações, de outros momentos, a lidarem com a menopausa. Aliás, quero perguntar para vocês, em que fase vocês estão? E se já passaram por alguma dessas fases da mulher desafiadora? Começo com Gi? Oh my God! Vamos lá. Na verdade, eu acho que muitas fases, né? Uma coisa interessante que foi assim de grande aprendizado para mim, eu sou sinestésica, eu amo escrever e isso me ajudou muito a me entender também. Então, sigo lá uma mandalazinha, né? Que antigamente a gente tinha lá a pasta de papel de carta, não tinha? Aí tinha o diário. Sim. Eu segui nesse modelo, expressando sensações e entendendo o que estava acontecendo naquele período. E isso para mim foi de grande valia, porque eu até falo, eu virei uma bolsa de valores, né? Então tem dia que a gente está na tendência de baixa e tem dia que está na tendência de alta. Então, até, pisa aí no freio, hoje dá um respeito, vamos respirar junto, me deixa mais quietinha. E isso é importante, porque a gente às vezes não comunica também o que está sentindo e acha que o outro tem a bola de cristal e vai adivinhar. Então isso foi uma experiência que eu tive assim, de transição mesmo e de mudança, de trazer um novo olhar para os meus padrões comportamentais também. Porque tem dias que você está um pouco mais introspectiva, outro você tá mais reativa, e saber lidar com isso é muito bom. Sim, se respeitar. Se respeitar. Muito bem. E eu entendo que, independente da fase que nós estamos, né, são ciclos, né, que a gente acaba abrindo ciclos e fechando ciclos. E como mulher, eu entendo que nós viemos para um papel dentro da sociedade de cuidadoras. Então, a gente tem uma série de responsabilidades fora do profissional, mas dentro da casa, né, a gente acaba tendo alguns outros papéis. E falar desse esgotamento, dessas emoções que a gente passa ao longo das passagens, né, que nós temos profissionais, ou como mãe, algumas aqui são mães, outras são tias, enfim, avós. Então, isso são situações que a gente acaba vivenciando e a gente tem que gerenciar, fazer uma gestão de diversos pratinhos. E eu gosto também de falar, Gi, tem um certo preconceito. A mulher é muito corajosa de falar a fase que ela está passando, a emoção, a sobrecarga, mas os homens também passam por andropausa. Com certeza. E o que eu entendo? É muito bom a fala de trazer que no momento que a gente não está bem, que não está legal,
porque a gente pode ter altos e baixos, como muito bem a Gisele colocou, mas que todo mundo passa por isso. Então, desmistificar um pouco a carga hormonal que todos nós temos, as dificuldades, os altos e baixos, e trazer um pouco para o humano, né? Como é que é relacionar com pessoas diversas que têm situações de altos e baixos? Eu acho que isso são ciclos. Humanizar. E humanizar, ver que a vida é assim para todos nós. Então, muito corajoso trazer esse tema, mas também ampliar um pouco a voz e trazer outras frentes, que a gente também tem que se modular, entender, respeitar o outro, ter a simpatia, que todo mundo vai ter um momento que vai ter um pouco mais de necessidade de cuidado ou de cuidar. E o não julgamento, né, Dani? Também. Isso. Porque a gente, às vezes, traz um olhar para o outro e não respeita, né? Ah, fulano tá assim hoje. Mas e o que fulano tá passando, né? Então, trazer essa consciência também do não julgamento. Só. É engraçado, porque apesar de eu ser, como muitas das vezes, a mais jovem da mesa, da roda de conversa, e tá um pouquinho mais longe do que vocês dessa fase, né? Pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, mesmo como geração Z, eu percebo que nascendo nesse período de hiperconectividade, nascendo sempre todo mundo dentro da internet, da tecnologia, aí isso já criou-se uma casca para a minha geração que é de uma falta de capacidade de sociabilidade, né? E ainda muitos de nós cresceram e começaram a adentrar o mercado de trabalho na pandemia. E isso, para mim, tem muita correlação também com o fato de que já aos 13, 14 anos, quando eu menstruei, eu passei a tomar pílula anticoncepcional. Então, eu nunca tive a experiência de ter o meu ciclo natural. Desde cedo eu fui podada, desde cedo eu fui reprimida, os meus hormônios, né, reprimidos, e eu acho que isso causa na gente, provavelmente, uma repressão que é geral também, né? E que acaba, muitas das vezes, se expressando no formato de uma rebeldia, de uma teimosia, de uma raiva muito internalizada. E acaba que eu cresci desta forma, eu parei de tomar anticoncepcional até já faz algum tempo, hoje em dia eu só tomo hormônio por conta de que, inclusive eu acredito que por conta do anticoncepcional eu desenvolvi ovários micropolicísticos, ainda não é a síndrome do ovário policístico, por conta de que exigem alguns fatores para culminar no SOP, né? Mas eu acho que, de alguma forma, eu já cresci um pouco masculinizada por conta disso, eu cresci com essa veia, né, da rebeldia, de certa forma, e só depois de adulta, e agora com 25 anos, o cérebro terminando de formar, né, o lóbulo pré-frontal, é que eu sinto que eu estou entrando de fato no meu centro, que eu estou conseguindo terminar de realmente me perceber, né, e estar comigo mesma, apesar de ainda sentir essa dor, né, de tipo, caramba, eu acho que talvez eu nunca vá experienciar um ciclo de fato natural, porque, inclusive, é um tabu muito grande essa questão do SOP, né, ou de ovário micropolicístico, cistos, né, no ovário, porque, como eu posso dizer, o único tratamento que a maioria dos ginecologistas indica é a pílula anticoncepcional. Sim. No meu caso, como mulher lésbica, me relacionando com uma mulher cis, eu acabo não precisando do anticoncepcional, mas para conseguir menstruar, eu preciso do hormônio, porque senão eu não menstruo, eu fico meses sem menstruar. E que loucura é isso, né, da gente se ver desconectada com o nosso feminino, com o nosso corpo, conosco mesmas, e essa decisão de voltar é bastante complicada, né? E, na verdade, acho que o grande desafio é a gente viver e acomodar as fases com os nossos amigos hormônios, né? Porque quando nós somos jovens, temos uma explosão de hormônios e a gente meio que não se cabe nos lugares porque você tem uma reação fora do controle, né? E depois você tem a falta desses hormônios que te deixam também um pouco desconectada, porque você precisava um pouco mais de energia e não tem, você precisava um pouco mais de disposição, não tem, precisava de uma fala mais e não tem.
Então hoje o que eu percebo, e olhando para a geração da minha mãe, por exemplo, né? Hoje a gente tem uma fala muito mais aberta, ainda há pouco, né? A gente vê agora uma abertura para essa pauta de menopausa, né? Que eu ainda não estou nela, mas já olho para ela com um olhar diferente. Eu já sei o que pode acontecer, o que eu vou sentir para dar o primeiro sinal e tal, mas lá atrás não era assim, né? Tudo na mulher muito no tabu, né? Então hoje eu acho que é legal a gente estar vivendo eu agradeço por viver esse momento, porque eu tenho uma condição de ter a informação para olhar para mim, né? Então eu sou muito favorável do autocuidado, né? Sou super nesse lugar, então eu gosto dessa informação. E puxando isso, não tem como a gente também falar do autoconhecimento, né? É importante. Então, assim, numa fase muito de instabilidade, onde eu me centrei foi no autoconhecimento. Porque quando você se reconhece, você começa a entender onde que você tem que calibrar. Se é no hormônio, se é numa terapia, se é numa conversa, num café com um amigo, numa academia, enfim. Então é muito importante isso, e a gente tá nesse momento onde tá mais fácil da gente encontrar onde a gente precisa se apoiar para viver melhor a nossa fase. Então acho que isso nos favorece. Legal. Bom, olhando para mim hoje, eu me entendo numa fase hoje com 45 anos, ainda não tô na menopausa, mas como você disse, né, a gente tem vários sintomas, então a gente tem que estar atento a esses sintomas. E aí a Dani também falou da questão das fases, né, que a gente vive aí inúmeras fases durante a nossa vida, e acho que é importante a gente normalizar que isso faz parte da vida, né, e essa coisa da menopausa, que a gente tem aquele preconceito que, chegou na menopausa, acabou, né? Isso é coisa do passado, né? A gente hoje tem inúmeros tratamentos hormonais para quem pode, e a gente ter uma qualidade de vida melhor. E olhando para mim, eu já percebo que não é igual aos 30, que não é igual aos 25, é óbvio, porque daí seu cabelo vai caindo, seu cabelo não tem mais o mesmo brilho, a sua pele também não é mais a mesma. Muda a estação, a gente fica dodói. Exato. Você, enfim, uma série de coisas que eu falo, nossa, eu não tinha isso. Eu não sentia isso há 5 anos atrás. Então, o que eu entendo, né? Assim, já hoje com 45 anos, as mulheres da minha família sempre foram tardias nessa questão da menopausa, mas eu já me entendo que tem vários sintomas que podem estar correlacionados a uma pré-menopausa, por exemplo. Não sinto calor. Aliás, eu sempre fui calorenta, então não associo. Mas a disposição já não é a mesma, então você fica mais cansada, né? Então, é interessante a gente se perceber para buscar ajuda naquilo que a gente precisa, no sentido, tem que ir para academia, tem que buscar uma suplementação, ir no ginecologista e fazer ali para ver como que tá seus hormônios, se você pode ou não fazer reposição. Exato. Porque isso vai dar uma qualidade de vida pra gente muito melhor, e é importante a gente derrubar todos esses tabus, esses medos que a gente tem, né? Muita coisa, assim, muitas pessoas têm medo de reposição hormonal, e a gente não pode olhar para ele como um vilão. Então é muito importante a gente buscar informação nesse quesito, de repente até assim, eu não gosto dessa crença, mas talvez ir ali buscar uma ginecologista mulher, né? Então assim, tem ótimos ginecologistas homens? Tem, mas procura sempre pegar uma segunda opinião. Sim. Né? Eu acho que é mais ou menos nessa fase aí que eu me encaixo. Muito bem, obrigada por esse olhar. E eu queria só trazer também uma coisa antes de você concluir. Claro. Com meio desse turbilhão de informações e de emoções, e lidar com tudo isso, ainda tem, né? A mulher com a camisa empreendedora, a mulher com a camisa gestora, a mulher mãe, e aí vestir todas essas camisas que a Dani trouxe, né? De equilibrar todos esses pratinhos. E trabalhando,
é muita coisa. Então, eu acho que aí reforçar mesmo a empatia e o respeito com o ser feminino, né? Porque mesmo o homem também tendo essas alterações, com a gente é muito mais intenso e oscila muito mais. Então, acho que é só para a gente trazer mesmo esse novo olhar. Eu também gostaria de reforçar como sendo ainda geração Z, ainda estando um pouco distante da fase, mas por ter tido essa experiência da questão da poda, do hormonal, desde cedo, o quanto é importante realmente a gente ter uma visão integrativa, holística dessa vivência da mulher, não somente até, de certa forma, esperar, né, chegar lá no momento da menopausa para olhar para isso, mas olhar desde cedo, desde nova. E para quem está agora, né, pais, mães, começando com as suas crianças a entrar nessa fase, vamos buscar um pouquinho mais de conhecimento do natural também, voltar às nossas origens de se conectar com o feminino, de se conectar com o que é do nosso corpo de fato, antes de já sair cortando, né? Porque acaba que, apesar de estar distante, eu já sinto essas coisas que de repente... Perde a natureza, né? Exatamente, que de repente eu só iria vivenciar lá para a menopausa, eu já antecipei, exatamente. E como que o pessoal faz para adquirir o livro aí, Dona de Si? O livro Dona de Si, Dona de Sua Carreira e Dona do Seu Negócio tá nas livrarias, pela Amazon. Você já consegue entrar e comprar esse livro para qualquer. Eu sou uma das coautoras, nós temos aqui vários coautores e cada um traz a sua jornada, tá? E só aqui para a gente poder fechar tudo que se passou, a importância de a gente falar do menopausa e até o movimento que eu tenho, um newsletter no LinkedIn. Eu sou creator, tenho 53K no LinkedIn e eu acabo trazendo tanto Jornada das Gerações quanto a questão da menopausa como um fator importante para a gente trazer. Então, a gente tem um movimento chamado Menopause-se, que é a gente dar a oportunidade de viver a menopausa e trazer esse olhar, principalmente que a Isa falou, da gente trazer gerações anteriores que possam ter esse momento mais aberto que nós não tivemos, que ninguém falou com a gente está vivendo esse momento e tendo que trabalhar dentro dele, mas de antecipar essas mulheres a se prepararem e ter esse momento mais ameno. Não precisa ser tão intenso. Eu comecei com 45, a periopausa, e eu estava numa sala de reunião com vários homens, o ar-condicionado baixíssimo, e eu comecei a pingar sem saber o que estava acontecendo comigo. Foi assim que eu descobri que eu estava entrando no período climatério. Então, assim, é um susto. É você ficar em evidência, em exposição, sem saber até o que responder. Você está bem, Gi? Eu tô bem. Tô bem, a única coisa é calor, né? Calor. Não tinha leque, não tinha ventilador, não tinha nada para me salvar ali. Então, quando a gente vai preparado, pode ser mais ameno. E uma outra informação, a gente olhar, sim, a questão do masculino junto para se preparar também, porque nós sabemos que nos cuidamos mais. Nós nos cuidamos mais. E a gente se cuidando deste período faz com que o homem também se cuide mais. E descobrir um pouquinho, né, da questão da mãe estar louca, né, de estar nervosa ou esposa, porque tem os períodos prévios da menstruação que a gente tem lá também, essa questão de entender que ninguém tá louca, ninguém tá nada, mas eu posso acolher, que é o momento que a pessoa tá precisando de um pouco mais de acolhimento. Então é um processo que eu acho que a gente tem muito a se potencializar e se ajudar. Menopause-se comigo, todas vocês. Muito obrigada. É sobre isso. Só para fechar também, porque eu não posso deixar de me orgulhar de ter trazido todas vocês aqui, de ter proporcionado essa experiência, essa conexão. Vieram muitas, né? 3 de vocês da capital para o interior. Ela já é de Hortolândia, aqui do ladinho, então estava mais fácil. Ela nunca vai esquecer dessa viagem. Foram 200 carros. E não deixar de falar também que, já que a gente está falando de Editora Lisboa, já também tá nas livrarias. Dia 13 do 11, provavelmente já vai ter passado quando a gente publicar esse vídeo. Mas comprem, adquiram Jornada das Gerações entre Valores, Sonhos e Conexões. Isso, que está a Isa como nossa coautora da geração Z, eu como geração X coordenando, e nós temos aí Baby Boomers, Millennium, Z, Alpha, todos compartilhando a sua história para que a gente consiga se relacionar melhor, para que não seja uma diversidade geracional, mas que seja uma potencialidade
geracional. Muito bem. É sobre isso. Parabéns, menina. Dá pro moleque, moço. Pro moleque, agora pra fechar. E depois vou querer com o coração, então também.